né? Mas que tem que ver com esta falta de apoio, com essa falta de segurança, com esta falta de norte, né? O desamparo é a falta, né, desse apoio, a falta dessa segurança. E Freud começa a repensar a condição aonde nós queremos chegar, que é em 1926, numa obra chamada Inibição, Sintoma e Angústia. Mas ele começa a repensar a condição humana a partir da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, Freud, como praticamente todos os intelectuais da época, eles começam entusiasmados, empolgados, que imediatamente a guerra é por poucos meses. Freud escreveu carta, por exemplo, bom, que o Império da Áustria vai ter a chance de se recuperar, é uma coisa incrível, né? Já tinha uma certa idade, né? Ele nasceu em 1856, então ele já tinha uns 58 anos. Mas um ano depois que inicia a Primeira Guerra Mundial, ele escreve assim: A desilusão provocada pela guerra, 1915. Bom, aí já essa desilusão é a desilusão do Freud, mas a desilusão, né, que ele vai refletir, isso vai marcar, a partir de 1915, lentamente, vai marcar uma grande mudança na sua forma de pensar a condição humana, e aí vem a questão do desamparo. Em 1920 tem o famoso livro, que é considerado um dos 2 livros mais importantes de toda a sua obra, que é o Mais Além do Princípio do Prazer. E ele, 2, 3 meses depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, ele já tinha as ideias embrionárias desse livro prontas, mas ele precisou ainda, todo o ano de 1919, só publicou em 1920, o famoso conceito, que é uma novidade, que é a questão da pulsão de morte, e com a pulsão de morte, uma dimensão criativa da pulsão de morte, depois nós vamos ver, mas também toda a questão destrutiva e a questão de violência que tem essa pulsão de morte. E isso vai marcar essa grande abertura dele e da psicanálise, a psicologia de massas e análise do eu, né, que vem em 21, depois o futuro de uma ilusão, toda a questão da religião, né, e todo-poderoso, né, aparecendo como grande amparo do homem. E para quem não acredita nesse Todo-Poderoso que nos ampara, e aí nós temos que nos enfrentar, né, com o desamparo de cada um. E depois vem o mal-estar na cultura, mas aí vocês veem essa grande preocupação de Freud com a questão da sociedade e da cultura, o Freud pensador da cultura, diria o Renato Nezan, naquele seu primeiro grande livro, que marcou gerações de psicanalistas. Bom, vocês veem, eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Para que nós possamos trabalhar juntos. Vocês perguntariam, mas por que um psicanalista está preocupado não só com a questão do inconsciente, mas está preocupado e já trabalha aí com essas questões mais amplas, né? Porque o desamparo a gente pode pensar individualmente, cada um tem o seu desamparo e se vê e se enfrenta com esse desamparo, mas também se pode pensar uma família desamparada, também se pode pensar um país, um povo. Bom, hoje, só para dar um exemplo, olha só os índios no Brasil, o desamparo que vivem sobre homens que atacam suas terras, que matam seus líderes, que roubam suas terras, que já estavam demarcadas, entende? Então, imaginem, né, o que é hoje dentro da Amazônia ser índio. O desamparo que essa gente vive, a fragilidade, né, frente a todos esses ataques.
Vai você dizer o seguinte, bom, mas como é que a psicanálise pode pensar não só a questão de uma pessoa, como pode pensar a questão da sociedade? Alguns familiares que me acompanhavam nos artigos que eu publicava, na Zero Hora, depois no Face, me criticavam, diziam assim, mas Abrão, segue escrevendo só sobre a questão de cada pessoa. Quando tu entra na área da sociedade, da política, a gente acha que tu está misturando alhos com bugalhos. Bom, essas pessoas deixaram de me acompanhar, eu deixei de acompanhar elas, não porque eu queira, mas se alguma estiver me vendo agora, no início da psicologia das massas e análise do eu, diz assim o Freud, a vida anímica, a alma de cada pessoa, a vida pessoal, a vida psíquica de cada pessoa, o outro, que não é a pessoa, conta com total regularidade como modelo, como objeto, como auxiliar e também como inimigo. E por isso, desde o começo mesmo, a psicologia individual é simultaneamente psicologia social, nesse sentido mais amplo, mas inteiramente legítimo. Eu vou repetir a última frase. A psicologia individual, que envolve a cada ser humano, a cada um de nós, ela é simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Psicologia social, porque envolve o outro, né? Envolver o outro, eu estou dizendo, mas na verdade aí ele está dizendo psicologia social. Mas social já é o outro, que eu estava dizendo desde que o bebê nasce, o outro está presente. E nesse sentido mais amplo, inteiramente legítimo. Então, começa a fazer cada vez mais as pontes entre o que ele diz da psicologia individual com a psicologia social. Isso é muito importante. Então, o desamparo, ele vai perceber só em 1926, em Inibição, Sintoma e Angústia, como eu recém disse para vocês, que ele é muito mais importante do que ele imaginava. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou trazer aqui o Inibição, Sintoma e Angústia. Eu vou mostrar para vocês o livro que eu estou... Esse é o volume 20 das obras completas. Esse está em espanhol, eu comprei evidentemente em Buenos Aires, mas já tem várias. A LPM tem, a Companhia das Letras tem, né? E tem uma outra editora aí, que já estão publicando com traduções diretamente do alemão. Uns dizem que um é melhor, outro é melhor, tem vantagem, desvantagem, mas já tem 3 traduções diretamente do alemão, porque antes se estudava Freud traduzido do inglês, do estágio. Então, esse Inibição, Sintoma e Angústia, o grande tema é a angústia. E ele dá uma definição no ponto 10 que eu utilizei no meu artigo. A angústia, diz Freud, é a reação frente ao perigo. Ele termina esse ponto 10 e ele acrescenta algo que às vezes é pouco lido e pouco estudado, que ele, aqui está em espanhol, adenda, ele está adicionando algo, né? Que ele bota como o capítulo 11, e o que nos interessa é que quando ele vai voltar ao tema da angústia, ele põe complemento sobre a angústia. E aí, em 2 páginas e meia, ele usa 15 vezes a palavra desamparo. Então nós vamos ler um parágrafo juntos, que vai nos ser de grande utilidade. Ele diz assim, qual é o núcleo? Qual é a questão significativa, substancial da situação de perigo, né? Quer dizer, ele fez uma frase que terminou, a angústia é a reação frente ao perigo, mas ele ficou pensando, mas qual é o perigo? Evidentemente, a apreciação das nossas forças em comparação com a sua magnitude, né? Quer dizer, com o perigo. O perigo pode ser externo, por exemplo, né? A gente se sente ameaçado externamente.
E ele o que vai falar fundamentalmente é desse perigo interno, das pulsões, dessas angústias que nós não sabemos dar o nome, nós nem sabemos por que estamos tão angustiados assim. Então, ele vai dizer, evidentemente, a apreciação de nossas forças em comparação com a sua magnitude, a admissão do nosso desamparo frente a ele. Esse desamparo material, no caso de um perigo realista, um perigo externo, e psíquico no perigo pulsional. O que é esse perigo pulsional? É essa ameaça que eu sinto de dentro de mim. Uma ameaça de me desorganizar, uma ameaça que eu estou me deprimindo muito, uma ameaça que eu posso enlouquecer, uma ameaça que eu posso querer me matar. Quer dizer, é um perigo pulsional, porque a gente não domina, a gente não controla, não vê fora de si. Bom, e ele diz que as situações traumáticas, que também é outro tema, elas dão essa sensação de desamparo. Antes de eu seguir, vocês percebem claramente como o desamparo tem tudo a ver com o que cada um hoje vive e com o que todos nós vivemos. Nós brasileiros hoje estamos mais desamparados, tranquilamente, que franceses, espanhóis, italianos, da Argentina, por exemplo, né? Até do Chile, do Uruguai. Por quê? Porque nós temos, para o nosso azar, um governo completamente dividido ou um desgoverno. E isso é uma questão importante. Você diz assim, mas isso gera desamparo? Claro. Porque se o ministro da Saúde diz A e o que foi colocado como presidente diz o contrário de A, vocês veem que há um desgoverno, porque esse ministro da Saúde foi colocado lá por um presidente. Então, a orientação na saúde para a maior parte do povo brasileiro é uma, e para uma parte fanática, pelo que definem como mito ou messias, segue outro caminho. Isto gera uma confusão, isso gera uma angústia. E a gente fica pensando, pô, mas quem é que governa esse país? Por isso que se fala em desgoverno, em gabinete do ódio. Tá? Então vocês veem que o desamparo aqui no Brasil é maior do que lá na Argentina ou que no outro país. A própria Inglaterra, né, que começou, bom, todo mundo pode ficar na rua e tal, aí o primeiro-ministro, né, ele se enfrenta com a doença do coronavírus, tem que até ir à UTI, ele muda tudo e diz não. Ou seja, todo mundo dentro de casa. Então, vocês veem, nós partimos, fizemos uma ponte entre o desamparo que cada um de nós pode sentir nesse momento e o desamparo que nós todos podemos viver, seja brasileiros, mas também a própria condição humana. Hoje em dia são praticamente 200 países afetados por essa pandemia. Essa pandemia é algo grave. Vejam só, não exclusivamente pela quantidade de doentes, pela quantidade de mortes. Vou fazer uma comparação com vocês. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, se calcula em torno de 20 milhões de mortos. Estou voltando à Primeira Guerra Mundial, essa que fez o Freud repensar o ser humano. E outros, né, repensaram o ser humano. Se calcula em torno de 20 milhões de mortos. A gripe espanhola, que vem a seguir da Primeira Guerra Mundial, né, começa em 1918 e vai até 1920, matou, se calcula, 50 milhões, ou seja, 2,5 vezes a mais do que a Primeira Guerra Mundial, a famosa gripe espanhola. Então, a humanidade, já é bom recordar, já passou por situações terríveis, se passou pelo nazismo, se passou pelo Holocausto, se passou pelos campos de extermínio, já passou muita coisa difícil, pesada, a Guerra Civil Espanhola, a Guerra do Vietnã. Então, para que se tenha uma ideia.
Então, essa questão do desamparo, esse parágrafo aqui, que eu comecei a ler para vocês, eu nem terminei, tem umas 6, 7 vezes. Então, o que, que o Freud vai dizer? Que a origem da angústia, ela está no desamparo. E esse desamparo, ele vai ter que ver com, na verdade, com uma sensação que nós temos de vez em quando, por incrível que pareça, que a gente se sente numa solidão muito grande. E esse momento de solidão, esse momento, por exemplo, de uma perda traumática, né? E a perda traumática o trauma é quando o aparelho psíquico de cada um, a nossa capacidade psíquica, a capacidade da nossa alma, psique e alma, não dá conta de uma perda grave, de um fracasso espantoso. E isso produz uma sensação de muita dor e de muito sofrimento. E enfrentar essa dor e sofrimento, digamos assim, por que nesse momento a internet, a gente pode brincar, ela nos ampara como uma rede? Porque nós nos conectamos, nós temos a chance de conversar, trocar ideias, trocar pensamentos, trocar emoções, né? Trocar amores, eventualmente ódios, mas estamos nessa ambivalência da condição humana. Então, eu anotei aqui algumas questões que esta rede de proteção, ela nunca é total. Isso é uma questão muito grande. Ninguém tem uma rede de proteção perfeita e absoluta, tanto que nós somos vulneráveis, né? Então, essa rede de proteção, ela é ilimitada. E nós temos também a morte pela frente. E a rede tem buraco, ou seja, não um buraco, tem outro buraco, e a gente pode cair nesse buraco. Então, a gente segura nessa rede e busca os apoios nos amigos, a gente busca o apoio nos familiares, eventualmente nas terapias, eventualmente nos psicanalistas, que por sua vez também procuram o seu amparo nos seus amigos, psicanalistas ou não, nos artistas, e aí nós depois já vamos entrar toda a importância da arte.